Olá, o meu nome é Marta, hoje é dia 2 de setembro e o preço do Bitcoin está aproximadamente a 58 mil dólares. A grande questão é, vai continuar a descer ou vai começar a subir? Bem-vindos à Crypto Girl. Crypto girl, there's a girl you need to know. She's got the tips and tricks, she'll help your profits grow. E antes de avançarmos com a análise de hoje, vamos ver então aquilo que nós tivemos a falar lá no último vídeo. Em relação então ao gráfico semanal, aqui juntinho aos topos anteriores, não. Pode subir, estruturar e voltar a subir? Pode. Não importa. Não importa porque estamos juntinho aos topos anteriores e aqui não há entrada em longo possível, não há entrada em compra possível. Isto quando nós falamos de análise gráfica. E hoje, passado um mês, nós conseguimos ver que aqui era realmente uma resistência e o preço desceu. Aqui é sempre a mesma coisa, a história repete-se sempre. Juntinho aos topos anteriores é quando as pessoas têm mais vontade de comprar porque ficam afetadas pelo FOMO. E quando estamos na parte baixa da lateralização, não querem. Não querem porque agora vai começar o bear market. Na minha opinião, não vai começar bear market nenhum. Na minha opinião, nós estamos às portas de um bull market, ou seja, do mercado de alta. O Bitcoin tem estado a subir, só que estes últimos tempos têm sido desanimadores, não só para vocês, também para mim, para qualquer pessoa que está no mercado de criptomoedas. Sente-se um bocado desanimado ao ver um mercado tão lateral. É que isto não anda, isto está sempre aqui dentro do mesmo range. Então acaba por ser uma seca. Acaba por ser uma seca e a única coisa que nós conseguimos fazer com este mercado agora é day trade. Ou seja, são trades curtos, alvos curtos, sobes curtos. Enfim, é o que dá para fazer agora no mercado cripto. Ter foco no longo prazo e ir comprando sempre que estamos na parte baixa. Estamos aqui dentro de um range, mas a ideia é o Bitcoin sair deste range e ir lá para os 100 e tal mil dólares. Coisa que ainda não aconteceu. E já estão a dizer que agora o Bitcoin vai para os 30 mil. Pode acontecer? Pode. Eu não sou a dona da razão e eu não tenho uma bolinha de cristal. Mas a probabilidade é muito baixa. Eu não acredito que o Bitcoin vá para 30 mil dólares. Não acredito. Deixa-me dizer-te que se o Bitcoin fosse para 30 mil dólares, o Bitcoin ia perder a tendência de alta que tem no semanal. Isso significa que iríamos para um novo bear market de facto. O que não tem muita lógica, porque nós acabamos de sair de um bear market. Então, acabamos de sair de um bear market e já vamos entrar noutro bear market. Não faz sentido, percebem? Mas se isso realmente acontecer, nós vamos ter sinais. E o primeiro sinal vai ser o cruzamento destas duas EMAs. Ou seja, se por acaso houver este cruzamento, significa que nós vamos ter uma tendência de baixa no semanal. E não é suficiente que haja só um cruzamento. Tem que cruzar e tem que cair com força. A ideia é: cai com força, existe um cruzamento e então no próximo movimento de alta, porque praticamente tem-lo sempre, vai ser até à média de 55, aqui nós saímos e o preço continua a cair. E então sim, vai aos 30, 20, a 0, não sei. Não vamos fazer filmes onde não existem. O Bitcoin está com uma tendência de alta, está com uma tendência bonita e onde está é zona de compra. Reparem aqui no passado, o preço estava a subir e tem um pequeno retrocesso. E esse pequeno retrocesso é até onde? Até à média. Esta é a média de 55 períodos. Ou seja, a média é um suporte ao preço, quando o preço está por cima da média. Ou seja, o preço cai até à média e volta a subir, porque isto aqui é um suporte. O preço volta a cair e reparem então que perde a média. O perder a média significa fechar velas em baixo da média. Reparem que aqui isso não aconteceu. E aqui acontece. Aqui estão velas fechadas abaixo da média. Significa então que agora a média, esta média rosa, que é a média de 55, antes era um suporte, mas agora ela é uma resistência, porque o preço está debaixo da EMA. Ou seja, o preço tende então a ir à EMA para depois desabar. E é exatamente aqui que as pessoas costumam sair do mercado. Daí eu vou estar a explicar que se por acaso houver um cruzamento, o preço vai cair, tem que fechar abaixo, porque se não fechar pode ser um engano, como aqui, reparem. Isto foi dia 5 de agosto, foi no dia em que eu deixei de fumar, por isso é que eu fiquei tanto tempo sem fazer vídeos, já agora.
precisei de uns dias para me acalmar. No dia 5 de agosto houve esta grande queda e reparem que o preço voltou logo a subir. Isso não quer dizer nada. Para significar alguma coisa, a vela tem que fechar em baixo da EMA, que foi então aqui nesta situação passada. Nós só vamos dizer que a tendência de baixa começou quando houver o cruzamento, quando a vela fechar abaixo da EMA, houver então um suspiro, a gente sai do mercado cripto e ele que desça com força e que vá até onde quiser. Foi exatamente o que aconteceu aqui no passado. Vou limpar aqui o gráfico. Muito bem, reparem então que houve um cruzamento entre a média azul e a média rosa, que é a média de 55 e a média de 10, e então o preço desabou. Esse cruzamento ainda não aconteceu aqui, correto? Aliás, está muito mais parecido com esta situação aqui atual, em que a média azul ainda está por cima da média rosa. A média azul ainda está por cima da média rosa. Conclusão, há uma maior probabilidade de o preço subir, como fez aqui, do que descer. Aqui a nossa função é ler gráficos. Como da última vez nós dissemos que aqui não era uma zona de compra, porque não era, ou seja, era uma leitura gráfica, nada nos diz que o preço não iria subir mais. Tudo pode acontecer no mercado cripto. Só que nós estudamos e nós trabalhamos para conseguir ter uma noção do que é que vai acontecer. Nós não fazemos nenhuma bruxaria, mas estudamos para conseguir prever melhor os movimentos. E até agora as coisas têm corrido muito bem. Portanto, vamos continuar na mesma linha de raciocínio e aqui a maior probabilidade é o preço subir. Toda esta zona aqui é zona de compra, tal como aqui também foi zona de compra. Então, eu tenho-vos dito sempre que isto é um lateral para subir, ou seja, um lateral e sobe, como aqui em baixo, um lateral e subiu. Só que pode perfeitamente ser um lateral, mas um lateral em forma de bandeira. Pode ser um lateral assim, percebem? E depois então sobe. E se formos a ter em conta só as médias móveis e a ação do preço, toda esta zona aqui é a zona de compra. Só que agora também quero ver os indicadores, que é para termos uma maior noção e para conseguirmos também ter mais assertividade na nossa análise. E é isso que nós vamos fazer agora, é ver como é que estão então os indicadores. Em relação ao Squeeze Mome, nós temos uma direção de baixa e não temos força nessa baixa, o que significa que provavelmente está para terminar esta queda. Só falta o Squeeze Mome dar-nos a direção de alta e que haja força nessa alta. Por enquanto, isso não acontece. Em relação ao índice de força relativa, esta média aqui continua a ser uma resistência. Maior probabilidade de voltar aqui e voltar a cair. Ou seja, ainda não temos sinais positivos no RSI. E no MACD? No MACD também não, porque notem que tivemos aqui um cruzamento e quando há este tipo de cruzamento, normalmente o preço cai ou lateraliza e no caso notem que ele lateralizou, não caiu. Significa que ele só vai começar a subir quando houver um cruzamento aqui em baixo e esse cruzamento também ainda não aconteceu. Portanto, ainda está cedo, o Bitcoin tem tempo para continuar a não fazer coisa nenhuma. Que é o que tem estado a fazer, coisa nenhuma, coisa nenhuma. Ou seja, vai ser exatamente a mesma coisa. Em relação ao gráfico diário, apesar de nós estarmos aqui numa zona de suporte, eu acredito que o preço ainda possa cair um pouco mais porque nós temos uma direção de baixa no SQZ e temos força no ADX nessa direção de baixa. Então a maior probabilidade é o preço continuar a cair. Em relação ao RSI, é até a EMA para continuar a cair e em relação ao MACD. Já houve então aqui um cruzamento. Aqui também houve um cruzamento e o preço caiu. Aqui novamente um cruzamento e o preço caiu. Aqui um cruzamento mas para cima e o preço subiu. Aqui um cruzamento para cima e o preço subiu. Aqui um cruzamento para baixo, o preço não sobe, o preço cai. Ou seja, nós temos um SQZ a dar-nos sinal de queda, nós temos um RSI a dar-nos sinal de queda, nós temos um MACD a dar-nos sinal de queda, nós temos o preço em baixo de todas as médias móveis e temos um gráfico semanal lateral. Isto, na minha opinião, é para baixo. Para baixo até onde? Até zero? Não. Acredito então que seja para baixo até ao último fundo ou perto do último fundo. Deixa-me explicar-te.
A maior liquidez está aqui, no último fundo, então é perfeitamente normal que o preço vá aqui ao último fundo só para tirar esta liquidez aqui do mercado. E isso acaba por ser perfeitamente normal, porque seria então o padrão de bandeira, é uma lateralidade um pouco mais a descer, para então ganhar balanço, digamos assim, para conseguir subir com mais força. Então não seria fora de normal o Bitcoin descer até ao último fundo. Eu na minha comunidade privada, eu até alertei lá a malta que o Bitcoin provavelmente vem aqui a este último fundo. Mas isto também tem que ser acompanhado, porque pode ser que faça aqui um okoi. O que é um okoi? É um ombro, cabeça, ombro inversos. Ou seja, e isso é uma figura de alta. Ou seja, um ombro, cabeça, e agora aqui outro ombro, e isto é uma figura de alta. E se nós fizermos esta medição, o Bitcoin teria então uma alta explosiva, até aos 100 mil dólares. Pronto, eu não me guio assim tanto por padrões gráficos, eu já disse isso algumas vezes, mas é sempre bom analisar e ter isso em conta. Em relação então ao gráfico de 4 horas, nós tivemos aqui um cruzamento com força. Significa então que sempre que o preço tentar subir novamente, ou seja, faz aqui um respirinho até à média de 55 e cai. Novamente ele vai andar de lado até à média de 55 e cai. Sempre que há então este cruzamento, a média vai ser sempre uma resistência ao preço. Por outro lado, nós estamos aqui a criar também uma figura de alta. Esta figura aqui é uma figura de alta. O preço tende a comprimir, comprime, até não conseguir mais e depois sobe. Mas sobe até onde? Provavelmente só até à média de 55 períodos. Vamos ver então o que é que dizem os indicadores. Em relação a indicadores, nós no Squeeze Mome nós temos uma direção de alta, só que não temos força nessa alta. Significa então que é uma alta fraca e realmente nós estamos a ter uma alta. Uma alta fraca porquê? Porque nós já temos aqui a média que vai ser uma resistência. A maior probabilidade, ele até pode subir um pouco mais, mas para voltar a cair, porque o gráfico diário não deixa que haja essa alta tão expressiva. Em relação aqui ao índice de força relativa, um apoio na EMA provavelmente para subir mais, ou então um lateral, está um bocado inconclusivo. E em relação ao MACD, os próprios indicadores também funcionam muito melhor em tempos gráficos maiores do que em tempos gráficos menores. Ele também está um bocado inconclusivo na realidade. Para concluir então, eu acredito que o Bitcoin possa cair até esta zona aqui dos últimos fundos, vou deixar aqui de azul, ou então até esta zona, que é a zona do último fundo, e vai coincidir também com o suporte da bandeira. Isto em gráfico semanal não teria qualquer tipo de problema se a vela ficar como esta aqui, ou seja, ser só um pavio. Por outro lado, o preço pode perfeitamente também começar já a explodir. Para concluir então este vídeo, a maior probabilidade em gráficos grandes, ou seja, no gráfico semanal, é o Bitcoin subir e assim entrarmos num bull market. A maior probabilidade num gráfico diário é o Bitcoin ainda lateralizar mais um tempo e essa lateralização ser mais expressiva na queda. Em gráfico de 4 horas, acredito que vá cair um pouco mais, mas isto é só análise gráfica e onde estamos neste momento é momento de compra. Mesmo que o Bitcoin caia para os 45 mil, que é onde tem aqui uma base de suporte, e acontece que temos também aqui o fundo desta bandeira, independentemente disso, toda esta zona aqui é zona de compra. Porque, na minha opinião, isto vai ser um lateral para o preço então subir e entrarmos num bull market. Esta é uma fase chata, eu sei, é preciso ter alguma paciência, é uma fase excelente para vocês conseguirem estudar, para vocês se conseguirem dedicar realmente a isto, que é muito fácil nestas alturas do mercado nós desanimarmos e deixarmos isto andar. E depois, quando volta a subir, subiu tão rápido, nem te apercebeste e já não deu tempo de estudar, já não deu tempo de fazer nada e já foi sem ti. Esta é a segunda melhor altura para tu começares a estudar este mercado e ires comprando aos poucos, porque a melhor altura foi ontem.